Esse é um vídeo que tava zero programado pra eu gravar pra cá, eu nunca tinha nem pensado em gravar ele, nem cogitado em gravar, e uns 3 dias pra cá me veio essa coisa, essa vontade, essa quase necessidade de gravar esse vídeo. Parece até que Deus olhou pra mim e fala, não, grava esse vídeo, porque eu literalmente senti que eu deveria gravar, que é o vídeo do meu testemunho, do encontro que eu tive com Deus, dessa minha caminhada de fé que eu tô traçando, como eu me afastei, depois como eu reencontrei e como tá sendo esse dia após dia, buscando cada vez mais servir a Deus. Então eu vou contar aqui pra vocês, eu tenho certeza que esse vai ser um dos, se não o vídeo mais importante, especial que eu já fiz pra vocês. Então, desde pequena, eu fui uma pessoa que eu tive muita influência de pessoas de fé, pessoas religiosas à minha volta. A minha avó é uma pessoa que, assim, a fé dela é uma coisa que eu não consigo nem explicar. Ela é uma pessoa que ela literalmente vive para Deus. Ela vive pra isso. Ela é uma pessoa extremamente santa. Tipo assim, só de estar perto dela, tu se sente bem. Ela é uma pessoa realmente muito abençoada. E ela mora em outra cidade, mas desde pequenininho eu convivo muito com ela. A minha mãe, o meu pai não muito, mas a minha mãe também é uma pessoa de muita fé. Não tão praticante quanto a minha avó, mas também sempre, desde pequenininha, me leva à igreja todo domingo. Sempre quando eu me encontrava com a minha avó, isso era uma pauta de conversa. Aprendi muito com ela, tudo que eu sei praticamente eu aprendi com ela. Então eu sempre tive a presença da religião, da fé, da espiritualidade na minha família. Todos são católicos, hoje em dia eu sou católica também, mas quando eu comecei a entrar na adolescência, eu acho que é comum, assim, o adolescente meio que se afastar disso. Assim, sendo sincera, quando eu era pequena, eu sempre acreditei, eu sempre rezei, mas era algo que eu me sentia um pouco quase na obrigação, tipo assim, não, isso é algo que eu tenho que fazer, sabe? Eu nunca senti no coração, sabe? Eu lembro que eu ia na missa, mas eu não achava tão legal, eu ficava torcendo pra que acabasse. E daí, quando eu comecei a ficar adolescente, que começa a meio que querer mandar em si mesmo, eu falava, não, não vou na missa, porque isso, porque aquilo, e me afastei, assim, completamente. Os únicos momentos que eu orava, que eu pedia a Deus, era quando eu precisava de algo, sabe? Só lembrava quando precisava. Então, tipo assim, eu continuava acreditando, pra mim ele estava ali, mas eu não era praticante daquilo, sabe? Não era algo que eu fazia no meu dia a dia. Inicinho pro meio do ano passado, de 2023, eu tive um encontro, assim, foi do nada. Eu não tava buscando essa fé e nem nada. Eu tive um encontro com Deus que eu e o Marino na cama, assim, quase dormindo. E daí eu senti, literalmente, eu não sei da onde que veio aquilo, mas eu senti, foi uma sensação de gratidão, uma sensação da presença de Deus muito forte em mim. Eu lembro que eu me sentei na cama e eu só conseguia chorar. E o Marino, tipo, pensando, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? E eu, tipo, não, eu tô muito feliz. E daí eu chorava de alegria, chorava. E aquilo foi muito marcante pra mim, mas sabe quando tu tem esse encontro, mas pareceu que no dia a dia eu não sabia muito o que fazer com aquilo, sabe? Aquilo me despertou algo de, tipo assim, quero mais, mas eu não fiz, sabe? Eu não mantive a constância. Então eu tive esse encontro, foi muito incrível, foi maravilhoso, mas parecia que eu ainda tinha, sabe? Ai, não sei por onde ir. Muitas objeções, assim, no caminho da fé, no caminho de Deus. Daí passou alguns meses e eu fui em um encontro que uma amiga minha fez de mulheres, onde tinham várias dinâmicas. E teve uma dinâmica que era o lava-pés. Então, ia uma pessoa ficava sentada e daí tu lavava o pé dela, que é uma coisa que quem sabe tem na Bíblia, essa passagem onde os discípulos lavam os pés de Jesus. E daí teve essa dinâmica. Daí tá, eu fui lá, lavei os pés da menina e quando ela foi lavar os meus pés, gente, aconteceu uma coisa inacreditável. Ela veio no meu ouvido e ela falou assim, Luísa, quem tá falando a partir de agora não sou eu, é Deus. E daí ela começou a falar, sério, pensem que eu não conhecia aquela mulher. Eu não conhecia. Ela não sabia nada sobre mim. E eu não sabia nada sobre ela. Ela começou a falar assim, tipo... eu sei que tu teve um encontro no início desse ano. Eu sei que tu teve uma prova, mas pra ti não foi suficiente. Porque tu tem dificuldade de acreditar no invisível.
porque tu tá passando por isso, por isso, por isso e aquilo, e eu tenho... Ela falou e eu comecei a chorar, e era a mesma sensação, o mesmo choro daquele dia de noite. E eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, e daí eu lembro que chegou um momento que eu abri o olho e era todas as mulheres assim em volta, orando e olhando para aquilo. Gente, foi assim uma coisa incrível. E ela falava, e quanto mais ela falava, mais eu chorava, e tocou meu coração de uma maneira. Só que dessa vez foi diferente. Eu tive muito mais vontade, eu tive muita vontade, muita proatividade, vamos dizer assim, para buscar mais Deus. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a experimentar. Até isso é um parênteses, eu sempre fui católica. E daí, quando eu tive esse reencontro, eu percebi que assim, talvez o que... Eu criei essa ideia que talvez o que fez eu me afastar da igreja fosse aquela dinâmica da igreja católica mais parada, coisas mais sérias que eu não entendia muito bem. E daí eu falei... E daí eu tava com a minha cabeça super aberta. Ah, não, o importante é Deus, então eu vou testar várias coisas. Eu fui numa igreja evangélica, eu fui na católica algumas outras vezes, e no fim eu me identifiquei como católica. Testei outras coisas, mas vi que realmente o que eu me identificava mais, eu sou muito devota a Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, então o que eu mais me identifico, o que eu mais me sinto em casa, o que eu mais me sinto acolhida e que eu mais vejo sentido, principalmente também pela minha avó, é a igreja católica, mas testei outras, foram incríveis, todas têm o seu jeito maravilhoso de ser, mas eu continuo me identificando mais com a católica. Mas a partir daquele encontro, eu busquei muito a Deus. E é uma coisa que é um sentimento que, por exemplo, antes daquilo, parecia que sempre tinha algo faltando, sabe? E assim, eu não tinha consciência de que esse algo faltando era Deus, mas parecia que eu sempre estava buscando algo a mais. Eu tinha conquistas, mas parecia que eu não me sentia completa com aquilo. E isso mudou de uma forma, assim, ó, inexplicável quando eu comecei a me aproximar de Deus. Porque parece que até a tua tranquilidade, por exemplo, antes eu vivia muito em preocupações. E hoje em dia, claro que todo mundo tem problemas, todo mundo tem preocupações, mas no fundo da tua alma, tu sabe que tem alguém ali pra ti, sabe? Tu tem algo pra se apegar. Se tudo der errado, eu sei que eu não tô sozinha, eu sei que eu tenho algo ainda, algo a mais, sabe? Algo pra me apegar. E isso era algo que antes eu sentia que eu sempre, assim, parecia que antes eu tinha mais, não mais a perder, mas tipo assim, se eu perdesse tudo, eu ia ficar sem nada, sabe? E hoje em dia eu tenho a consciência de que se eu perder tudo, eu não perdi a coisa mais importante da minha vida, a coisa mais preciosa, a coisa que mais vale na minha vida é o que eu não posso perder. E ter esse sentimento é algo inexplicável, porque tu se sente sempre segura, sabe? Tu não tem medo de perder as coisas. E isso pra mim é uma das coisas mais incríveis. E quanto mais tu busca a Deus, quanto mais eu busquei a Deus, mais completa eu fiquei. E eu entendo que isso é uma caminhada muito longa, eu não tô praticamente 1 ano nessa nova vida, vamos dizer assim. E eu ainda tenho muito a aprender, eu ainda aprendo muito a cada dia, muito. Então, eu sei que isso é uma caminhada de se aperfeiçoar, eu não sou nem perto de ser perfeita nesse quesito, eu acho que ninguém é. Mas essa busca diária por entender mais, por conhecer mais, por se aproximar mais, por servir mais a Deus, é algo muito incrível. E assim, o Marino, né, ele é meu noivo, e ele nunca foi próximo, ele nunca teve uma relação próxima com Deus. E depois que ele conheceu a minha avó, ele sentiu a necessidade de se aproximar de Deus. O Marino, ele é uma pessoa que nunca teve um encontro, e a gente conversa sobre isso às vezes, que ele fala que assim, a escolha dele de seguir a Deus, de servir a Deus, é algo totalmente racional, que ele nunca conseguiu sentir no coração que nem eu senti. E uma vez a gente estava até falando com um padre, e ele falou assim que a decisão de seguir a Deus, de servir a Deus, é uma escolha. Até a minha avó, a minha própria avó, falou assim, eu nunca escutei Deus falando comigo, mas eu faço a escolha diária todos os dias de seguir a Deus, e isso é a melhor coisa da minha vida. Mas ela nunca teve esse encontro, sabe, que nem eu tive. O Marino nunca teve esse encontro. E o padre falou que a maioria das pessoas não tem. E que cabe a ti decidir seguir a Deus. Cabe a ti decidir servir a Deus. E se tu ficar a vida inteira esperando algo mágico dos céus cair sobre ti pra tu decidir começar
seguir a tua fé, a entrar nessa vida, talvez tu espere pra sempre. E isso foi algo muito importante pra ele, porque eu entendia que ele sempre desde o início foi muito parceiro. Ele, às vezes, quando eu tô com preguiça de ir pra missa, é ele que me puxa. Ele pede pra gente orar antes de dormir juntos. Então, foi uma parceria muito importante pra mim, foi muito incrível. E eu sabia que ele queria isso racionalmente, mas que o fato dele não ter o encontro, que nem eu, era o que incomodava ele. E depois que o padre falou isso, eu vi que isso tranquilizou muito ele, porque tu não precisa ter este encontro. Claro que é algo incrível, mas é algo que muitas vezes só é possível se tu tomar a decisão de seguir, entende? Claro, o meu foi algo à parte, que eu não tava nem buscando e veio. Mas ele, por exemplo, se ele continuar buscando, frequentando a missa, talvez venha, entende? E viria muito mais fácil do que se ele não fizesse nada. Então, eu acho que isso é algo crucial, assim, na caminhada de fé, que eu sei que muita gente, e inclusive eu acho que se eu não tivesse tido esses encontros, eu não sei se eu ia estar aqui falando isso agora, eu não sei se eu ia estar no caminho de Deus agora, não sei mesmo, mas é algo que eu vejo que muita gente deixa de fazer por não ter tido encontro, por não sentir no coração aquela coisa de se encontrar com Deus. Mas muitas vezes tu precisa dar esse primeiro passo de querer, de que nem o Marino falou, racionalmente eu quero e racionalmente eu vou buscar, mas eu nunca senti no meu coração. E às vezes essa escolha é o que vai mudar essa relação, entende? Então fazer essa escolha racionalmente de não, eu vou começar a de repente ver a homilia diária ou fazer um devocional, ou começar a frequentar um culto, uma igreja, uma missa, para buscar me aproximar de Deus. É algo que, assim, é uma escolha racional no início, só que depois é inevitável que tu sinta no teu coração. E é inevitável que tu não sinta e que claro, se tu estiver aberto, porque isso é uma coisa também, tu pode ir, mas estando fechado. Tu pode frequentar a missa, mas estando fechado, tu precisa estar de coração aberto. Tu precisa estar de corpo aberto para receber isso, entende? Porque é algo que tu decide estar aberta para viver essas experiências, para viver esse encontro com Deus. Então, é algo que eu vejo que tu só vai conseguir ter se tu tomar essa primeira decisão racional e estar aberto em todos os momentos para... Claro, existem coisas que tu se questiona, mas esteja aberto para viver as experiências, porque é algo que não tem preço. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, até para mostrar que não é uma jornada fácil e não é algo simples, até para as pessoas mais espiritualizadas que a gente conhece. Porque, por exemplo, eu fiz um curso de espiritualidade cristã umas semaninhas atrás com uma pessoa que eu admiro muito. Ela é uma pessoa muito católica, uma pessoa de muita fé, que eu me inspiro demais. Ela até fez teologia, escreveu um livro, então é uma pessoa que eu admiro muito nesse sentido de fé e como pessoa em geral. E ela que deu o curso, ela tava falando que uma vez, não muito tempo atrás, ela se pegou com dúvidas, não era nem com dúvidas, eu não lembro o termo exatamente que ela usou, mas que ela não estava sentindo aquela proximidade, que ela não estava sentindo aquela coisa no coração, sabe? E que daí ela estava conversando com o padre sobre isso e o padre sugeriu algumas coisas para ela, por exemplo, começar a ir na missa diária, ir na missa todos os dias, se confessar com mais frequência, porque muitas vezes os nossos pecados nos impedem de ter essa proximidade, então se confessar com mais frequência e ter esse aconselhamento do padre na confissão para ela conseguir se aproximar. E ela disse que ela fez essas coisas e que ela conseguiu voltar a sentir aquilo como ela sentia. Então eu quis trazer isso só para vocês verem que até para as pessoas mais espiritualizadas e de mais fé, ainda surgem dúvidas, ainda surgem questões com a fé. Não é um caminho perfeito, não é uma estrada perfeita. Então imagina a gente. Então, que é uma caminhada que não vai ser sempre linear, não vai ser sempre confortável. Muitas vezes a escolha de seguir o caminho de Deus não vai ser sempre confortável, vai nos trazer desconfortos que com certeza vão nos fazer ficar melhores, que vão nos fazer evoluir, mas muitas vezes não é confortável, muitas vezes não é cômodo. Então, ter consciência disso me ajudou muito a permanecer constante, buscando cada vez mais, mesmo às vezes não estando sentindo tanto isso. Não é que não é algo tão controlável, mas não é algo palpável. A presença de Deus não é algo palpável. Então acaba que a gente, seres humanos, acabamos tendo essas dúvidas. E não é nem dúvida da existência, é dúvida sobre
Por exemplo, eu tenho muitas dúvidas sobre o que eu tô fazendo é certo. Será que é certo esse jeito que eu tô orando? Será que é certo esse jeito que eu tô fazendo? Quando na verdade não existe muito um certo ou errado, e a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai se aproximando e buscando conhecimento com o tempo, o que vai nos fazendo ter essa conexão cada vez maior. Ter consciência disso me ajuda muito, porque muitas vezes eu me sinto mal até, ai, será que o que eu tô fazendo vai me levar mais perto dessa santidade ou será que não? E a real é que se no nosso coração a gente sentir aquilo, assim, Deus é um Deus de certeza, é um Deus de respostas. Então se tu pedir, Ele vai te responder. Talvez tu não escute a voz dele falando contigo, mas tu vai sentir no teu coração, Ele vai te responder. Isso é uma coisa, isso que Deus é Deus de certeza é uma coisa que uma pessoa me disse uma vez, Lari, o nome dela, que eu tava muito em dúvida sobre um projeto, e daí ela me falou assim, pergunta pra Deus, e eu pergunto, mas eu não sinto Ele me responder. E ela falou assim, Deus é um Deus de certeza, se tu perguntar e tu tiver certeza, é porque é isso. Se tu não tiver certeza, é porque não é. E muitas vezes o que a gente quer, não é. E às vezes a gente tem que abrir mão do que a gente quer pra fazer a vontade de Deus. E isso é muito difícil, mas isso é muito importante na caminhada. E assim, eu podia ficar horas e horas e horas e horas e horas falando aqui com você sobre isso. É um assunto que eu amo, é um assunto que me traz muita alegria, que me traz muito amor. Principalmente tendo uma referência tão próxima de mim que dedicou uma vida pra Deus e que é tão iluminada. É que, gente, se vocês conhecessem minha avó, vocês iam entender. É algo que automaticamente, a primeira vez que o Marino, meu noivo, conheceu a minha avó, ele quis buscar isso. Porque ele viu que a presença dela era algo assim, ó, é quase contagiante, é muito louco, de verdade, é sobrenatural. Estar mais próxima dela cada vez mais me traz essa vontade, esse conforto e esse sentimento de preenchimento cada vez maior de estar próxima de Deus. Então, é algo que eu podia ficar horas aqui falando de verdade. Eu posso trazer mais esse assunto se vocês quiserem. Assim, de novo, eu tô seguindo nessa caminhada há pouco menos de um ano, então eu não tenho nem perto de todo o conhecimento, nem perto de 1% do conhecimento sobre isso, mas eu posso falar sobre a minha experiência, sobre as coisas que funcionam pra mim, sobre as coisas que eu sinto no meu coração, e eu tenho certeza que marrom não vai fazer. Então, fiquei muito feliz de gravar esse vídeo, me senti muito bem de gravar esse vídeo, foi o que eu senti realmente no meu coração que eu deveria fazer. E fico feliz de ter sentido isso, porque era algo que eu nunca tinha cogitado, não sei nem porquê. E quando me veio, eu fiquei muito feliz, eu pensei, como que eu nunca tinha pensado nisso? E eu tenho certeza que foi Deus me mandando fazer esse vídeo. E eu espero que possa tocar o coração e ajudar pelo menos um de vocês. E eu tenho certeza que vai. E foi isso, até o próximo vídeo.